Reze agora a oração de São Bento que expulsa a maldição de sua casa para sempre. Em uma pequena vila, cercada por montanhas e mistérios, havia uma casa conhecida por todos, mas ninguém se atrevia a entrar. Diziam que lá habitava um mal que tornava a vida de quem pisasse em seu solo um verdadeiro pesadelo. As paredes, manchadas e desgastadas pelo tempo, pareciam sussurrar segredos obscuros, enquanto o vento uivava como se pedisse socorro. Crianças que se aproximavam da janela diziam ver sombras passando rápido, como se quisessem se livrar do olhar curioso. E os mais velhos juravam que uma tremedeira estranha percorria a alma de quem ousasse tocar na maçaneta. Eles falavam da oração de São Bento, antiga e poderosa, capaz de romper qualquer feitiço e trazer paz para aqueles que dela se utilizassem, mas muitos relataram que haria efeito somente se feita à meia-noite, com uma vela acesa e um copo d'água ao lado. Foi neste cenário repleto de mistério que se inicia a nossa história, onde um grupo de amigos decidiu enfrentar o desconhecido. Entre eles, Clara, corajosa e destemida, mas com um frio na barriga, ela sentia que a casa guardava segredos, e que suas almas estavam prestes a se entrelaçar de maneira inesperada a ponto a temperatura caía rapidamente enquanto eles se aproximavam da entrada, e o coração de Clara pulsava com a força de 1000 tamboris. O silêncio ao redor era opressor, como se tudo esperasse por algo, um movimento, um grito. A atmosfera estava carregada de tensão. O ar parecia elétrico, e o cheiro de mofo invadia os pulmões, lembrando velhas histórias de terror. Assim que o grupo parou em frente à porta, o som de um estalido gelou a espinha de todos, a porta se escancarou sozinha, e ninguém estava lá para abrir. Os amigos trocaram olhares apavorados. O que tinha acontecido? Que força estava ali? Um arrepio, não só pela brisa gélida, mas pela certeza de que algo os observava. A cada passo dentro da casa, Clara se perguntava se estariam prontos para desvendar o que estava oculto por trás daquelas paredes frias. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checada no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você tá lá, aperta no botão de curtir, isso me ajuda demais com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Enquanto isso, na casa sombria, Clara e os amigos exploravam os cômodos, cada um mais assombrado que o anterior. O eco dos passos nos corredores fazia o coração disparar. Lembranças do passado ressurgiam das sombras. E, quando acharam uma velha estante coberta de poeira, um papel amarelado caiu de seu lado. O que realmente estava escrito ali? Seria a resposta que estavam buscando ou a porta para um terror ainda maior? O que esperava por eles no próximo capítulo dessa história cheia de segredos? Clara se abaixou, pegou o papel amarelado e, com um nó na garganta, começou a ler as palavras que pareciam gritar do passado. O que estava escrito ali? Era uma advertência, um lamento ou um convite para a escuridão? Cuidado com a sombra que habita este lugar, ela não perdoa os curiosos, dizia o texto, em letras trêmulas e quase ilegíveis. O grupo, em silêncio absoluto, trocou olhares de inquietação, mas a determinação de Clara era maior do que o medo que começava a se infiltrar nos corações de seus amigos. Precisamos continuar. Temos que descobrir o que mais essa casa esconde, disse Clara, tentando soar confiante. No entanto, sua voz tremia levemente, e ela podia sentir a intensidade do olhar de Lucas, que se afastava lentamente, como se estivesse tentando fugir daquela sensação. Com cuidado, o grupo caminhou por um corredor estreito, suas sombras dançando nas paredes, iluminadas apenas por uma lanterna fraca que bem segurava. O teto estava gotejando uma substância escura que parecia sangue e o ar tinha um cheiro de mofo e desespero, tornando tudo ainda mais opressivo. A cada passo, o chão rangia de uma maneira que parecia um aviso, como se a casa estivesse sussurrando para que se retirassem. Clara olhava para trás, notando que o último da fila, Lucas, estava hesitante, como se estivesse sendo puxado para longe daquele lugar. Vamos parar um pouco aqui, sugeriu ele,
o medo transparecendo em seus olhos. Essa casa não é normal. O grupo parou, mas Clara sentia que estavam apenas à beira de algo maior, algo que precisava ser desvendado. Decidiram então entrar em um quarto ao lado, cujas paredes estavam cobertas de fotos antigas, retratos de pessoas com olhares desesperados e sorrisos forçados. Uma nuvem de desespero pairava no ar. Clara se aproximou de uma das fotos, e ao tocar a moldura, uma sensação gelada percorreu seu corpo. Instantaneamente, os retratos começaram a se distorcer, e as expressões nas imagens pareciam mudar para algo mais aterrador. Clara recuou, o peito apertado, o coração em uma batida frenética. "Vocês viram isso?" gritou. As faces, elas mudaram. A tensão aumentou. As luzes da lanterna piscavam, e um vento gélido surgiu, fazendo as janelas tilintarem. "Talvez seja melhor a gente fazer a oração de São Bento agora", sugeriu Flora, com a voz trêmula. "É a única maneira de..." Mas sua frase foi interrompida por um grito horrorizado. Era Lucas, que tinha se aproximado de uma pequena porta ao fundo do quarto. Ela estava entreaberta e a escuridão que saía de lá parecia ter uma vida própria. Cautelosamente, todos se viraram para ele, que estava paralisado frente à entrada da porta. Seus olhos estavam arregalados, e um tremor incontrolável começava a tomar seu corpo. "Tem algo lá, não é seguro", ele sussurrou, quase em choro. O grupo ficou em silêncio novamente, o peso da situação caindo sobre eles como uma sombra pesada. Clara, agora mais que nunca, sentia uma voz interior instigá-la a avançar, a investigar aquela porta. O que havia do outro lado? O que os esperava no abismo daquele segredo oculto? "Eu vou olhar", decidiu Clara, com uma força que mal sentia, enquanto se dirigia lentamente para a porta. Quando estava prestes a dobrar a esquina, um vento violento soprou através do corredor, fazendo a lanterna quase apagar. O ambiente parecia revirar-se em agonia, e Clara tomou coragem, só para dar um último olhar para os amigos, que, com expressões misturadas de medo e expectativa, a encorajavam sem palavras. Então, em um momento que parecia eterno, uma voz baixa e rouca ecoou pelas sombras: "Você não deveria ter vindo aqui." O pânico se alastrou entre o grupo. Clara sabia que o que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ela empurrou a porta devagar e, o que estava do outro lado a deixaria à beira do desespero? Quando Clara empurrou a porta, uma pressão opressiva a envolveu, como se estivesse entrando em um espaço que não pertencia a este mundo. A luz da lanterna mal iluminava o que parecia ser um antigo escritório, superlotado de móveis empoeirados e objetos cobertos por lençóis brancos. No centro do cômodo, uma mesa de madeira escura estava coberta de documentos rasgados e livros antigos. Clara deu um passo à frente, seu coração martelando no peito, e logo atrás de si, Lucas fazia força para não recuar mais. "Fiquem juntos", sussurrou Ben, sua voz tremendo. Clara virou-se para encarar o grupo com uma determinação renovada, ainda que sentisse os olhos deles aflitos sobre ela. O ar era espesso, e entre os objetos, ela avistou algo peculiar. Uma caixa metálica, adornada com símbolos estranhos, estava posicionada em um canto, como se esperasse por ela. Um impulso incontrolável a puxou na direção da caixa, cada passo soando como um lamento contra o piso desgastado. "Cuidado, Clara! Não toque em nada!" alertou Flora, seus olhos arregalados em estado de alerta. Porém, a curiosidade da jovem superava a cautela. Com o coração na boca, ela se aproximou e, apesar do medo, abriu a caixa. Dentro, havia um amuleto em forma de olho, um talismã que pulsava com uma luz própria, como se algo despertasse de um longo sono. "Olha isso!" exclamou Clara, levantando o amuleto. Naquele instante, um vento gelado atravessou o cômodo, fazendo os papéis voarem como se um furacão tivesse sido desencadeado. Todos gritaram, recuando instintivamente, enquanto a lanterna cintilava e ameaçava se extinguir. "Temos que sair daqui!" Lucas berrou, com a voz rouca de desespero. O ambiente começou a vibrar, e Clara percebeu que, ao pegar o amuleto, algo fora desencadeado. "Nossa, o que está acontecendo?" Flora gritou, enquanto as paredes pareciam se estreitar e as sombras dançavam de forma errática. No meio do caos, Clara teve uma visão,
imagens de rostos distorcidos emergiram de seu desespero, almas presas no tempo, suspensas entre a vida e a morte, todas parecendo ter um único olhar direcionado a ela, implorando por liberdade. Essa casa quer algo de nós! Clara gritou, sentindo o peso daquela revelação a esmagar. Precisamos agir agora! Com o que temos aqui, talvez possamos libertar essas almas. Mas como? Ben questionou, sem saber o que fazer diante do pânico crescente. Com a oração. A oração de São Bento. Disse Flora, virando-se para Clara com um brilho de esperança frágil, enquanto o ruído do ambiente se intensificava. Rezem. Preciso da força de vocês. Clara pediu, segurando o amuleto, que agora queimava em suas mãos, pulsando em um ritmo que combinava com seu coração acelerado. Enquanto a tempestade dentro da casa se intensificava, eles formaram um círculo, unindo suas vozes como um grito de resistência contra as forças sombrias que a rodeavam. Clara começou a entoar a oração, e cada palavra tornou-se um escudo, um feitiço para repelir a escuridão. E conforme recitavam, um grito visceral ecoou pelas paredes, um lamento que parecia ser o próprio eco da casa, e as sombras começaram a se agitar, como se resistissem à luz que crescia ao seu redor. Não parem! Continuem! Clara exclamou, sentindo a energia se intensificando ao redor deles. Mas no auge da oração, um estrondo aterrador fez o chão tremer e uma nova voz ecoou, mais forte e mais ameaçadora. Vocês não têm ideia do que desencadearam. O ambiente tremeu, e Clara ficou congelada, seus olhos fixos na porta que agora se fechava lentamente, sugando o pouco de luz que restava. Devemos sair. Agora! Lucas gritou, enquanto a escuridão avançava, consumindo o espaço em que eles estavam. Se a oração não fosse suficiente, a fúria da casa estaria prestes a atingir seu clímax. O que iriam encontrar ao atravessar aquela porta? O que estava à espreita, preparado para reivindicar o que considerava seu? O tempo se esgotava, e a única escolha era enfrentar a escuridão ou se render a ela. Clara sentiu o peso da escuridão ao seu redor, como se negras mãos invisíveis tentassem puxá-la para dentro de um abismo. A porta rangia, lentamente selando o último resto de luz que ainda entrava no cômodo. O grupo, agora em um frenesi de terror, cercou Clara, suas expressões repletas de desespero. Clara, o que fazemos? Ben quase chorou, buscando por respostas em sua amiga. Precisamos encontrar uma saída. Ela gritou, sua voz quase escondida pelo rugido da tempestade invisível que se formava. O amuleto em suas mãos pulsava com uma intensidade quase doentia, como se estivesse encorajando-a a liberar mais de seu poder. É agora ou nunca! Clara declarou, uma centelha de coragem iluminando seu olhar. Segurem-se, vamos juntos! O grupo se uniu, formando uma linha, e Clara subiu a voz desafiante, tentando levar a oração de São Bento como um verdadeiro escudo contra o que lhes esperava. Se a casa queria algo, que fosse uma luta, ela não se renderia com facilidade. Por São Bento! Libertai-nos das trevas! As palavras saíram de seus lábios como um grito de guerra, e a energia que emanava do amuleto começou a iluminar o espaço, criando uma bolha de luz em torno deles. Mas a resposta da casa foi devastadora. Um rugido ensurdecedor ecoou, e as paredes tremeram como se o próprio edifício estivesse agonizando. As sombras se agitaram, tomando formas grotescas, daquelas que pareciam viver apenas para devorar sua esperança. Clara! O amuleto! Lucas gritou, enquanto um rosto semi-translúcido se formava nas sombras, seus olhos brilhando como lanternas solenes. Temos que nos mover! Antes que pudesse responder, a forma nebulosa avançou, suas garras etéreas se estendendo em direção a Clara. Um frio cortante atravessou seu corpo ao sentir o gelo da presença maligna. Não! Clara gritou, lembrando-se da visão que tivera, aquelas almas aprisionadas. Eram elas as que agora estariam se unindo àquelas sombras. Com um grito ardente, ela ergueu o amuleto para a frente, deixando que sua luz resplandecesse em toda a sala. Por favor, ajude-nos, ela murmura, implorando não só aos seus amigos, mas a todas aquelas almas que poderiam ser libertadas. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. As sombras hesitaram, suas garras pararam no ar,
como se aquele feixe de luz tivesse alguma influência milagrosa sobre elas. Ao mesmo tempo, Clara podia sentir que o poder do amuleto estava cobrindo seus amigos com uma força incomum. Continua, Clara. Mantenha a luz. Ben gritou, sua voz agora firme, enquanto eles se juntavam ao coro, elevando o som da oração em uníssono. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. As sombras começaram a se contorcer e, a um sinal de Clara, todos gritaram juntos, em nome de São Bento, libertai-nos. Mas foi então que uma nova forma surgiu. Era um espírito, sua presença era intacta, e diante da luz do amuleto, ele flutuou em direção a Clara. Vocês têm o poder. Mas a decisão deve ser feita. O que desejam em troca da liberdade? A voz ressoou, profunda e ecoando, carregando o peso de séculos. Clara trincou os dentes, a dúvida assolou seu peito. O que fariam? O preço da liberdade podia ser mais do que estavam dispostos a pagar. Precisamos decidir. O que vamos sacrificar? Ela olhou para os amigos, vendo a incerteza em cada rosto, e a dúvida crescente. As sombras cederam, mas a escolha deles ainda estava no ar, prestes a mudar o destino de todos. Espero que você saiba o que está fazendo, Clara Flora murmurou, um tremor em sua voz. E assim, enquanto o espírito pairava acima deles, esperando por uma resposta, a tensão aumentou e o destino da antiga casa e de suas almas presas dependia de uma única pergunta. Qual seria o valor que eles dariam pela liberdade? Clara, não podemos. E se a consequência for pior do que ficar aqui? Ben disse, a voz trêmula, enquanto o espírito ainda pairava como uma sombra opressiva diante deles. É a nossa única chance. Clara insistiu, sentindo o peso da responsabilidade. O amuleto em sua mão pulsava, como se estivesse se alimentando do medo e da hesitação que permeavam o ar. As sombras atrás do espírito começaram a sussurrar, suas vozes soando como murmúrios de almas perdidas, um eco distante que fazia o coração de Clara acelerar. Sacrificar o quê, então? Nossos sonhos? Nossas esperanças? Flora perguntou, a angústia em seu olhar era palpável. Clara sabia que, se não decidissem logo, as sombras poderiam retomar o controle. Ao redor deles, a casa parecia respirar, pulsar, como se estivesse viva e ansiosa para engoli-los de volta. A tempestade que rugia lá fora agora ecoava dentro das paredes, uma trilha sonora de caos e desespero. Se for para salvar vocês, eu daria qualquer coisa. Clara disse, o olhar focado no espírito que ainda aguardava sua resposta. Uma onda de determinação a invadiu, mas a dúvida ainda pairava no ar, como um veneno que minava suas forças. Mas o que você pode dar, Clara? Lucas perguntou, com um semblante medroso. A liberdade não vem sem custo. O que você está disposta a sacrificar? Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar nas palavras do espírito. O que seria um preço justo em troca da vida de seus amigos? A imagem das almas aprisionadas vinha à mente, e Clara percebeu que a liberdade não era uma escolha simples, mas uma troca de algo muito mais profundo. Eu não sei. Mas não posso deixar que vocês sofram por minha causa. Ela gritou, a frustração crescendo. De repente, o amuleto pareceu pulsar ainda mais forte, como se quisesse se manifestar. Clara olhou para ele, desesperada. O que está acontecendo? O que você quer de mim? O espírito sorriu, um sorriso sombrio e enigmático. O poder que vocês possuem é do amor. Mas amor verdadeiro exige sacrifício. O que você está disposta a abrir mão para libertar não apenas a si mesma, mas todos os que partilharam de sua dor? Ouvindo essas palavras, Clara teve um lampejo. E se o que ela precisasse sacrificar fosse parte de si mesma? Um fragmento de sua alma? Um pedaço de sua identidade? Respire fundo, Clara. Pense. Se eu abrir mão de alguma coisa, preciso que vocês me ajudem a ficar forte. Que possamos enfrentar isso juntos. Ela levantou a voz para o espírito, um misto de coragem e medo ressoando em sua voz. A tempestade lá fora aumentou. As sombras agitaram-se violentamente, reagindo à proposta de Clara. Sem esperar por uma resposta, as palavras escaparam de seus lábios. Eu sacrificarei meu medo, a minha própria sombra.
Apenas, por favor, liberte todos nós. O espírito pareceu hesitar por um momento, e então, a leveza da oferta tocou seu ser. Assim seja, mas lembre-se, Clara. O preço pode ser mais alto do que imagina. O som do vento uivando e dos trovões ecoou como uma resposta à transação. As sombras, uma a uma, começaram a se contorcer, liberando um grito angustiante que parecia vir de almas atormentadas. No entanto, Clara queria saber se sua escolha tinha força suficiente para sustentar o quanto estavam prestes a enfrentar. E, antes que pudesse entender que efeito isso causaria em sua própria essência, uma luz ofuscante rompeu do amuleto, cercando todos. A sala parecia pulsar, carregada de uma energia intensa que iluminava até os recantos mais sombrios. Clara! Ben gritou, enquanto as sombras pareciam querer puxá-los outra vez. Mais, só restava um último empurrão. A pergunta ecoou em sua mente, enquanto lutava contra a pressão crescente: e se essa luz não for o que parece? E se o preço fosse a própria essência deles? E assim, enquanto o espírito começava a dissipar-se entre os gritos e os gemidos dos que estavam presos, Clara entendia que havia aberto a caixa de Pandora. E o que viria a seguir era incerto. A luz que surgiu do amuleto iluminava o espaço como uma explosão de estrelas, mas, ao invés de acalmar, a sensação era de que algo maior estava prestes a acontecer. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto as sombras, antes contidas, começavam a agitar-se em frenesi. O que você fez, Clara? A voz de Ben soou como um eco angustiante em seus ouvidos, repleto de preocupação e medo. Eu só quero libertá-los. Respondeu Clara, a voz tremendo, mas ainda firme. O espírito começava a se dissipar, suas formas nebulosas se fundindo com a luz. As almas aprisionadas, uma vez silenciadas, agora pareciam avidamente atentas àquela transformação. As sombras, agora enfurecidas, tomavam a forma de figuras grotescas, tentando agarrar os amigos, como se soubessem que a liberdade estava por um fio. Não podemos deixar que a luz os atraia, precisamos nos proteger. Flora gritou, puxando Lucas para trás. Mas era tarde demais. A luz parecia ter vida própria, atraindo tudo o que estava ao redor, como se um imenso ímã tivesse sido ativado. Clara fechou os olhos, tentando fuçar os músculos da mente e do espírito. Uma onda de energia envolveu seu corpo e, por um instante, ela sentiu-se plena, como se tivesse aberto um portal de possibilidades. Mas logo a sensação foi substituída por uma dor aguda, como um choque elétrico, e a verdade começou a se revelar: o preço que ela havia oferecido não seria tão simples assim. Clara, está doendo! Lucas gritou, a expressão de horror estampada em seu rosto. O corpo dele estava começando a se desfazer em partículas, sendo sugado para a luz intensa, enquanto as sombras se desvaneciam em gritos inaudíveis. Não! A culpa a consumia. Ela não podia deixar que isso acontecesse. Eu vou fazer isso direito. Clara pediu ao espírito, mesmo sem saber se ele ainda estava presente. Queria se afastar da dor, da agonia que até então tinham vivido e que agora ameaçava consumir todos eles. Mas a luz parecia ter um plano próprio. As almas, agora visíveis, começaram a formar um círculo ao redor deles, suas feições angustiadas, como se estivessem presas em uma batalha interna. Estamos aqui agora, uma voz etérea ecoou, fazendo Clara calar os pensamentos confusos. Você nos libertou, mas não sem preço. A liberdade vem da união do sacrifício e do amor. Clara abriu os olhos, fitando as almas. Naquele momento, compreendeu que não era apenas ela quem precisava sacrificar algo. Olhou para os amigos, percebendo que cada um deles precisava se entregar de alguma forma. Precisamos nos unir! Clara exclamou. Todos juntos! Se formos um só, poderemos vencer isso! Bem, Flora e Lucas trocaram olhares, hesitantes, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Antes que qualquer um pudesse hesitar, Clara estendeu a mão. Vamos, pelo que amamos! Os amigos avançaram, cada um segurando a mão do outro, formando uma corrente humana. Os sentimentos de amor e amizade instantaneamente começaram a fluir entre eles como uma onda poderosa. Nesse momento de união, a luz começou a oscilar, criando uma nova pulsação, mais forte e mais vibrante.
Clara sentia seu medo sendo drenado, mas o custo a assombrava. O que mais ela ainda precisaria sacrificar? Toda a sua vida? Isso não é fácil, Clara, bem teve coragem de dizer. Tem certeza de que estamos preparados para isso? Mas antes que pudesse responder, a luz pulsante disparou, como um raio, tomando conta do espaço com uma explosão. O espírito, agora visivelmente inquieto, começou a gritar em desespero. As almas se entrelaçaram na luz, dispersando a escuridão. E era então que a dimensão do sacrifício se tornava clara. Clara viu uma sombra emergente, sua própria essência, fragmentos da identidade que lhe conferia poder e amor. Uma escolha, permanecer ou se despir da própria alma para salvar seus amigos. Clara abriu a boca para protestar, mas o grito foi sufocado pela força da luz que transbordava, envolvendo tudo e todos. O que aconteceria com ela quando o brilho finalmente sazona? Perguntas pulsavam e ela só conseguia sentir. Seu peito apertar à medida que a luz ofuscava tudo à sua volta. Clara, não, a voz de Flora foi engolida por um vórtice de energia. E nesse momento crítico de transição, enquanto sua essência se dissolvia entre os raios de luz, Clara teve uma última visão. Entrelaçado com as almas libertas, um novo espírito começou a emergir. O que está guardado para nós agora? Ecoou uma voz, como um presságio aterrador. E a pergunta fez o vazio ecoar: a liberdade viria, mas ao custo de que essência? A luz, em sua fúria, descortinou um cenário desconhecido. Clara sentiu o calor da energia invadir seu corpo, mas, ao mesmo tempo, uma sensação incontrolável de fraqueza tomou conta dela. Era como se cada fibra de seu ser estivesse sendo puxada para longe, dissolvendo-se na radiação deslumbrante que a cercava. Clara! O chamado de bem cortou a atmosfera como um grito de socorro. No meio da explosão, Clara conseguiu ver seu amigo lutando contra a pressão da luz. As sombras ao redor se agitavam freneticamente, transformando-se em figuras disformes e retorcidas, como entidades vingativas decididas a reivindicar o que era delas. Precisamos ficar juntos. Aqui, agora. Clara gritou, sua voz transbordando da determinação que ainda lhe restava. O fio de conexão com os amigos era tudo que ela tinha. O espírito que surgia no centro da luz tinha uma presença imponente, uma mistura de ancestral força e tristeza intensa. Clara não conseguia distinguir se era o espírito da liberdade ou uma nova forma de prisão. Ele se movia entre as almas libertas, alimentando-se da energia coletiva, mas também parecia drená-las aos poucos. A luz não era apenas uma salvação, tinha uma natureza ambígua, poderosa e ameaçadora. Lucas olhou para Clara, a dor ainda se esculpindo em seu rosto. Se tudo isso significa o nosso fim, eu não consigo aceitar. O desespero dele disparou um alarme dentro dela. Clara percebeu que não havia como voltar atrás. Assim, decidiu arriscar tudo. Eu quero vê-los livres. Mas não se deixem levar. A luz está manipulando. Nesse momento, uma fenda aparece na luz. Clara gritou, mantenham-se firmes. No intuito de manter a conexão. As almas começaram a obscurecer, fragmentos e ecos da liberdade que estavam prestes a conquistar estavam se perdendo. Elas pareciam ainda mais desesperadas. Um turbilhão de vozes ecoou ao redor deles, cada alma tentando desesperadamente romper os grilhões da escuridão. Ajude-nos! Salve-nos! Clamavam. Se todos nós formos um, poderemos parar isso. Clara exclamou, seu coração pulsando em sincronia com a energia circundante. E assim, com força redobrada, ela uniu suas mãos às de Ben e Flora. Sentia cada batida de seus corações e as dores de seus medos. A luz parecia se intensificar à medida que a união deles se tornava mais palpável, vibrante e poderosa. Mas junto a esse poder, uma sombra se projetou entre eles, uma figura do passado, uma lembrança de medos que ela pensou terem sido superados. Calem-se! Gritou um dos espectros, a dor em sua voz reverberou como um trovão. Sua liberdade é o que mais desejo. Mas só poderei fazer isso se você sacrificar tudo. Clara hesitou. Do que você está falando? A pergunta escapuliu dela. Deixe sua essência, a raiz do que você é.
A voz insistia, implorava e ameaçava ao mesmo tempo. Era uma proposta que a fazia tremer até os ossos. Um dilema moral se formava: salvar os amigos ou ser a própria fonte de suas vidas. As figuras ao seu redor começavam a gritar, e Clara viu rostos conhecidos se distorcerem em angústia, como se estivessem lutando contra as correntes invisíveis do destino. Ela não podia desistir. Se pudesse, entregaria sua essência, não pelas sombras, mas pela luz que ainda pulsava ao redor deles. Clara, não bem arriscou, puxando-a pelo braço, seus olhos refletindo medo e amor. Podemos encontrar uma saída diferente. O que você faria se fosse por mim? Clara se virou, enfrentando, a força nas palavras causando eco em todos ali. A luz pulsava forte, e a sensação de sua antiga identidade desvanecendo-se se tornava mais do que um medo, era uma realidade a ser enfrentada. Mas ela percebeu, no fundo do seu ser, que havia escolhas a serem feitas, e os ecos dos amigos enrolavam-se em sua memória. Tudo o que construíram, cada segundo de dor e amor, valia a pena lutar. Isso não é um fardo que você deve carregar sozinha, Clara. Flora gritou, unindo ainda mais a corrente. E assim, a decisão estava iminente. Mas então, em meio à intensidade, Clara sentiu que algo a observava. Uma presença oculta. Invisível, mas estranhamente familiar. O que é isso? Ela sussurrou, olhando para o vazio que se tornava mais denso. A energia cerceando-os começou a pulsar ao ritmo de um novo coração, um novo espírito surgindo e, com ele, um questionamento que deixava um peso insuportável. Quem realmente habita este espaço de luz? E que destino nos aguarda se entregarmos nossas almas? As sombras se agitaram, e a luz tremeu, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. E no centro desse furacão, Clara percebeu que o sacrifício não era a única resposta, mas a resposta que trouxesse mais perguntas. A luz ao redor deles começou a se agitar de maneira frenética, como se pulsasse com vida própria. Clara sentiu o calor intensificar, e em seus pulmões, a sensação de sufocamento aumentava. As almas que clamavam por ajuda se tornaram um eco distante, afogando-se em uma cacofonia de dúvidas e esperanças. A presença invisível a observava, um olhar penetrante que prometia tanto liberdade quanto condenação. Quem é você? Clara gritou, a voz quase perdida na tempestade de vozes e luz. A resposta veio na forma de um sussurro que parecia se infiltrar por cada fibra de sua existência. Eu sou quem você teme e deseja. Estou aqui para guiá-la ou para destruí-la. Ben e Flora apertaram suas mãos, um gesto de força diante de um poder que ameaçava separá-los. A conexão tornava-se mais frágil, como o vidro prestes a se estilhaçar, e o olhar de Clara se fixou em Ben. Nós fomos feitos um para o outro. Isso deve significar algo. Mas a que custo? Ben respondeu, com a voz embargada. O desespero em seus olhos se refletiu no rosto de Flora, e Clara percebeu que, por trás da determinação, havia um medo profundo, um anseio por respostas que ainda se escondiam nas sombras. O espírito luminoso se fez mais presente, se contorcendo como uma serpente nascida da própria luz, projetando sua força sobre eles em tentativas de desestabilizar a unidade que estavam formando. Clara sentiu como se cada sombra ao redor se inclinasse para ela, esperando, desejando. Já não eram apenas as vítimas a clamarem, agora ela era o alvo. Você não pode salvá-los! Gritou a sombra, sua voz cortante como um vidro quebrado. Eles são mais fracos do que você pensa. Entregue-se e faça deles os verdadeiros livres. Não. Nós não queremos sua liberdade. Clara respondeu, um grito de resistência. A liberdade não se compra com dores alheias. No entanto, a luz começou a girar, preparando-se para uma nova explosão. O calor se tornou opressivo, como se uma cortina de fogo estivesse prestes a arrebentar. Clara fechou os olhos e se permitiu sentir. O amor, os laços que foram criados ao longo da jornada, eram mais poderosos que o medo que a cercava. Vamos, Clara, sussurrou Flora, percebendo o dilema que se desenrolava. Se você sacrificar a si mesma, o que restará de nós? Precisamos uns dos outros. E então, no centro daquele duelo emocional, uma luz intensa irrompeu de Clara.
Um brilho de esperança que empurrou as sombras para trás, clareando a obscuridade. Eu não posso aplaudir a dor como forma de liberdade. Devemos viver, mesmo que isso signifique enfrentar nossos medos juntos. Imediatamente, uma onda de poder começou a se expandir do grupo. A luz central foi se fortalecendo, iluminando suas feições que se tornaram cada vez mais determinadas. Clara olhou para o espírito em meio a um redemoinho aquecido de energias, sentindo um novo propósito. Estamos juntos. Não é sua escolha que nos define. A voz de Clara ecoou como um trovão. Com cada palavra, as almas ao redor começaram a se fortalecer, suas correntes se desintegrando na imagem da esperança que os cercava ponto mais antes que o novo impulso pudesse alcançar seu clímax. A presença oculta que a observava se fez visível uma figura familiar envolta em luz e sombra, que a deixava em choque. Clara ofegou, as pernas falhando sob o peso da revelação. É você? Balbuciou, a realidade começando a se distorcer ao seu redor. A luz que antes parecia unida agora tremulava com incerteza. Estava prestes a confrontar um passado que Clara não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. O que se formava entre elas e aquele ser familiar parecia um abismo, um destino desconhecido que poderia determinar não apenas sua liberdade, mas o futuro de todos que estavam com ela. E assim, enquanto a luz se anulava e as sombras se intensificavam, Clara fez uma pergunta que reverberou no ar carregado de poder e medo. Você está aqui para me ajudar ou para me arruinar? O que realmente significava aquele reencontro? Um novo laço ou uma traição? Clara fez a pergunta, mas a resposta parecia estar presa nas correntes pesadas da presença diante dela. O ser familiar, envolto em uma aura de luz desvanecente e sombra intimidadora, avançou lentamente, e cada passo só parecia reverberar no ambiente. O calor e o brilho intensos que envolviam Clara agora eram um campo de batalha entre os ecos de sua memória e a realidade que se desdobrava diante dela. Você realmente não se lembra de mim? A figura sussurrou, sua voz como um fio de melancolia. Era como se cada palavra carregasse o peso de uma história esquecida, um desfecho nunca vivido. Clara tentou olhar mais de perto, e então reconheceu os traços familiares que a cobriam de surpresa e confusão. Aqueles olhos eram os mesmos que uma vez a observaram com amor, agora envoltos em uma névoa de incerteza. Um fio de esperança e desespero se entrelaçou dentro de Clara. Maria? Ela conseguiu articular, a voz falhando sob a energia pulsante que a cercava. Você está viva? Sim, mas não do jeito que você imagina. A expressão de Maria se tornou uma mistura de dor e um chamado distante. Eu voltei porque há algo que você precisa entender. O que você está lutando agora não é apenas pelo seu futuro, mas também pelo deles e pelo meu. Ao ouvir essas palavras, um turbilhão de lembranças passou pela mente de Clara, risos compartilhados, promessas feitas, e acima de tudo, a traição que havia costurado um véu entre elas. A conexão foi como um choque de energia ao relembrar aquela noite fatídica que separou suas vidas. Você me abandonou! Clara gritou, a raiva e a dor emergindo como chamas intocáveis. Eu não tive escolha! Maria exclamou, seu olhar percorrendo o espaço como se buscasse um escape. Havia forças maiores em jogo. Eu queria protegê-la, mas isso custou meu lugar entre os vivos. E agora é você quem precisa decidir. Os murmúrios do espírito se intensificaram ao redor delas, as almas perdidas capturando sua atenção momentaneamente. Elas estavam observando, ansiosas por uma resolução. O espírito da luz, antes ameaçador, agora parecia hesitar, como se aguardasse o resultado dessa conversa. Clara sentiu seu peito apertar. O que Maria estava pedindo? Sacrificar sua própria segurança por um passado que parecia interminavelmente manchado pela dor? E se eu não puder salvá-la? E se você mesma estiver presa a essa escolha? As palavras saíram como um assopro de ar quente. A dúvida consumia, uma sombra desenhando um quadro de desespero em sua mente. Maria sorriu com tristeza. Todos estamos presos de alguma forma. Somente enfrentando nosso medo podemos quebrar as correntes que nos prendem. A escolha é sua, Clara, mas o tempo está acabando. A luz ao redor começou a se agitar novamente, uma tempestade a se formar,
ameaçando apagar suas esperanças como um sopro em uma chama fraca. Clara olhou para Ben e Flora, que mantinham suas mãos entrelaçadas, visivelmente abalados. Eles não eram apenas seus aliados, eram sua família, e era o amor por eles que a mantinha firme. Se você pode fazer isso, então eu tenho que tentar. Mas eu não vou fazer isso sozinha, e não quero que você sofra por minha escolha, ela afirmou, a determinação agora tomando conta dela. A figura de Maria começou a vacilar, sua expressão demonstrando uma mistura de qualidade etérea e vulnerabilidade. Então venha, Clara. Juntas, podemos enfrentar o que está por vir. Mas esteja atenta, nem tudo é o que parece. E com isso, Clara deu um passo em direção a Maria, pronta para enfrentar as sombras com a força que encontrara em sua união. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma explosão de luz a distorceu novamente, jogando Clara e seus amigos para o chão. O ar ao redor deles vibrou, como se o universo inteiro estivesse se reestruturando. Então, uma risada sibilante ecoou, quebrando o silêncio em fragmentos. Ah, vocês acham que podem escapar do destino que me pertence? O espírito sombrio se ergueu, mais ameaçador do que nunca. Vamos ver até onde irá essa coragem. Clara se levantou, determinada a enfrentar a verdade que surgia, mas a dúvida ainda cercava sua mente. Conseguiriam realmente mudar seu destino, ou a liberdade seria apenas uma ilusão? Ela olhou para o horizonte em espiral de luz e sombra, sentindo que um novo desafio estava prestes a se desdobrar. E assim, com a certeza de que a batalha apenas começara, Clara sussurrou, estamos prontos, mas, e você, Maria? Até onde você irá para me ajudar? E naquela fração de segundo, o tempo pareceu congelar, preparando um novo capítulo cheio de incertezas, onde cada escolha teria um impacto vomitivo. Clara respirou fundo, sentindo a presença de Maria próxima, mas ainda indefinida. As sombras se contorciam ao redor, ecoando risos cruéis, enquanto o espírito sombrio se preparava para a próxima investida. Ela percebeu que sua luta não era apenas por liberdade, mas por um novo entendimento sobre si mesma e sua história. Estou disposta a enfrentar o que vier, mas não sozinha. Nunca mais, Clara declarou, olhando profundamente nos olhos de Maria, que reluziam com um misto de dor e esperança. As almas aprisionadas começaram a se manifestar ao seu redor, suas expressões ainda carregadas de desespero, mas agora também refletindo um desejo crescente de união. Cada uma delas, como Clara, tinha suas próprias batalhas para lutar. Clara se lembrou de como cada pessoa daquela casa carregava uma dor, uma perda, um sonho desfeito. E naquele momento, ela percebeu que, juntas, poderiam se tornar uma força indomável. Liberte-nos! Por favor! As vozes ecoavam, entrelaçando-se em um coro de súplicas que reverberava nas paredes. Clara sentiu um impulso quente crescer em seu peito, uma energia que parecia dançar entre os amigos e as almas, como se a luz que emanava do amuleto agora estivesse entrelaçada com cada um deles. Vamos! Gritou Clara, unindo novamente as mãos de Ben, Flora e Lucas, segurando o amuleto no centro do círculo que se formava. A luz que temos é mais forte que a escuridão. Nós podemos romper as correntes juntos. Com essas palavras, Clara começou a entoar a oração de São Bento. As vozes se uniram, criando uma melodia envolvente que preenchia o espaço, e a luz começou a pulsar em resposta à intensidade do seu desejo e determinação. O espírito sombrio, com expressão furiosa, avançou, tentando silenciá-los, mas quanto mais eles rezavam, mais poderosa se tornava a força que emanava do círculo. Clara podia sentir que as sombras hesitavam, e aquele momento de incerteza era a brecha que eles esperavam. Continuem! A luz está crescendo! Gritou Ben, a esperança ressoando em sua voz. À medida que a oração atingia o clímax, Clara sentiu uma onda de calor passando por seu corpo, como se a luz estivesse se conectando a cada fragmento de sua existência. Ela percebeu que o sacrifício que escolhera não era apenas de si mesma. Era um ato que unia todos, um pacto de amor e amizade. E naquele instante quase mágico, o espírito sombrio gritou, suas garras reprogramadas de ódio e desespero. Eu não deixarei vocês livres. Ninguém escapa de mim.
Mas as vozes firmes de Clara e seus amigos criavam uma onda que avançava, iluminando até os mais sombrios recantos da casa, fazendo as sombras se contorcerem em agonia. Estamos juntos! O amor nos liberta! Clara gritou com toda a força que tinha e, então, uma explosão de luz deslumbrante rompeu do amuleto, expandindo-se como um supernova, engolindo tudo ao seu redor. O espírito sombrio emitiu um grito agonizante, e as sombras começaram a se dissipar como fumaça ao vento. Clara sentiu, pela primeira vez, que poderia não apenas enfrentar seus medos, mas superá-los. Quando a luz finalmente se acalmou, Clara abriu os olhos, ofegante. Estava fora da casa. A névoa e o medo que antes a cercavam agora eram apenas lembranças distantes. O amanhecer se aproximava, banhando a vila em um brilho dourado. Bem, Flora e Lucas estavam ao seu lado, visivelmente aliviados, e as almas libertas flutuavam em torno deles, sorrindo com gratidão. Nós estamos livres! Gritaram juntos, e Clara sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas, não mais de medo, mas de alívio e alegria. Maria se aproximou, uma expressão serena no rosto. O que você fez não mudará apenas o seu destino, mas de todos que aqui estiveram. Você não se lembrou de mim apenas como uma sombra. Eu sou sua história, sua força. Agora, você tem a escolha de continuar viva, com amor. Clara sorriu, entendendo finalmente que não era apenas o sacrifício o que importava, mas a conexão, o amor e a coragem para enfrentar as tempestades da vida. As almas se dispersaram suavemente, iluminando tudo à sua volta, e Clara sentiu uma paz finalmente envolvendo seu coração. Eles poderiam seguir em frente, abraçando o futuro. Após tudo o que viveram e venceram, Clara olhou para os amigos, sorrindo. Vamos começar uma nova história? Uma sem sombras. E assim, juntos, eles deixaram a casa para trás, caminhando em direção ao horizonte onde os primeiros raios de sol prometiam um novo começo. Agora, refletindo sobre o que aprenderam, Clara sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Como a luz do sol filtrando-se pelas trevas, o amor e a amizade sempre prevaleceriam. E você? Acredite no poder do amor e da união. Não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.